Todo dia é dia de estar na sua companhia e isso é muito legal. Me diga, o que acontece quando a gente toma uma decisão impensada e descontrolada? Já aconteceu isso com você? Comigo, com certeza. Uma ação pode mudar o rumo da vida. Nós não temos controle sobre tudo o que acontece conosco, mas devemos controlar como reagimos diante do que acontece. Vamos pensar nesse tema e para começarmos então esse nosso dia com Deus. O texto está aqui, Salmo 90, verso 12. O Salmo 90 é uma oração de Moisés. Está escrito assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Como eu disse, este é um salmo de Moisés, nosso personagem de hoje. Nós temos muitas informações na Bíblia sobre ele, sobre o seu nascimento, vida, morte. Livros e filmes foram produzidos e continuam sendo produzidos sobre a vida desse grande homem. Moisés, o aprendiz. Por que assim Moisés, o aprendiz? Resumidamente, a sua história pode ser dividida em 3 partes. Até os 40 anos ele viveu na corte egípcia, tendo influência direta da cultura da nação mais importante da época. Aos 40 anos ele matou um egípcio que estava maltratando uma pessoa da sua nacionalidade, um hebreu. Assim ele teve que fugir para o deserto. Lá no deserto, na região de Midian, Moisés viveu mais 40 anos pastoreando as ovelhas daquele que se tornou seu sogro. Então veja, quando Moisés tinha 80 anos, Deus o chamou para voltar ao Egito e libertar o povo do Senhor que estava ali na escravidão. Moisés então viveu mais 40 anos peregrinando pelo deserto, conduzindo esse povo para habitar a terra que o Senhor havia prometido. Os estudiosos dizem que aos 80 anos ele escreveu o Salmo 90. Depois de refletir sobre a brevidade da vida e como as coisas passam rapidamente, ele faz um pedido no texto que nós lemos, e o pedido é esse: ensina-nos a contar os nossos dias. Moisés desejava aprender a contar os dias. Afinal de contas, o que isso significa para a gente? Como eu falei na introdução da nossa reflexão, nós não podemos controlar tudo o que acontece em nossa vida, mas devemos controlar como reagimos aos fatos que acontecem. Aos 80 anos, Moisés quis aprender a viver. Ele se apresenta como um aprendiz, quer desfrutar cada dia. E os próximos 40 anos para Moisés não foram fáceis. Estou falando para alguém que está vendo a vida passar rapidamente. Talvez você tenha cometido erros, situações assim sofridas. Não importa a sua história, não importa o que fez ou o que fizeram com você, faça hoje esse pedido ao Senhor: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Você deseja se apresentar diante de Deus como um aprendiz? Oh, eu quero. Há um ditado popular que diz assim: vivendo e aprendendo. Felizes são aqueles que têm esse lema. Felizes são aqueles que são abertos para a aprendizagem. Deus lhe abençoe. Vamos seguir o exemplo de Moisés e vamos orar. Pai querido, nesta hora, Senhor, eu te peço por tua graça, dá a todos que estamos orando, Senhor, um coração humilde e simples, sempre abertos para a aprendizagem. Ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, para que tenhamos um coração sábio. Nós não queremos apenas envelhecer, nós queremos amadurecer. Nós queremos crescer na tua direção, Senhor. Por isso, ouve a nossa prece, atende o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém.